Vamos começar, então, a nossa sessão Max Weil de hoje. A nossa sessão hoje começa a partir de um relato de caso e prossegue com uma discussão com o especialista. Quem vai apresentar o relato é um caso que internou aqui na nossa UTI do Hospital Regional de São José. Vai ser apresentada pelo Dr. João Paulo Lavoura, que é o nosso intensivista diarista da unidade e que teve a oportunidade de acompanhar o caso durante toda a internação na UTI. A discussão vai ser feita, e a gente tem o prazer de receber aqui a doutora Anabelle Buani. Doutora Anabelle é a neurologista do hospital, responsável pela neurologia do Hospital Regional de São José dos Campos. Ela tem especialização em neurologia vascular, ela é preceptora da residência médica do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence e faz doutorado em neurologia vascular. Doutora Anabelle, muito obrigada pela sua gentileza em aceitar nosso convite. E vamos, então, o João Paulo vai fazer a apresentação e depois acho que as suas considerações todas vão ser muito bem-vindas e a gente abre aí para a nossa audiência em casos de dúvidas e discussão. Vamos lá, João Paulo? Então, vamos lá. Um relato de caso. O paciente em questão é o ACS masculino, um paciente de 20 anos, proveniente de Caraguatatuba, sem comorbidades prévias. O quadro desse paciente iniciou no dia 14/6, com um quadro de cefaleia e uma fraqueza generalizada. Esse paciente, conversando melhor com a família, que eu tive a oportunidade de fazer 2 reuniões, me referiu que esse paciente, na verdade, ele tinha alguns quadros de cefaleia, são cefaleias leves, sem necessidade de procurar por atendimento, porém, há cerca de uma semana antes do início desses sintomas que o levaram, na verdade, a procurar por ajuda, essa cefaleia se intensificou, não havendo melhora com uma analgesia simples em casa. Então, no dia 16, ele foi internado, né, no serviço de origem, com um quadro de febre, um rebaixamento de nível de consciência e logo em seguida ele apresentou um quadro de crise convulsiva. Isso tudo na entrada do hospital de origem. Ao exame físico, esse paciente ele despertava ao chamado, ele atendia comandos com dificuldade e não esboçava resposta verbal, não Glasgow 10. As pupilas eram misofotorreagentes e apresentava-se com rigidez de nuca. Não tinha nenhuma alteração nos demais sistemas examinados. No início, os exames realizados foram uma tomografia simples de crânio, onde mostrava um discreto aumento da densidade de artéria cerebral média direita. No relato, eles na verdade, inventaram a hipótese de ser apenas um artefato, mas consideraram a possibilidade de um trombo também nessa artéria cerebral média direita. Os exames laboratoriais veio apenas com um leuco de 13.800, um pouquinho tocado, um VHS discretamente aumentado, um CPK de 217, não tinha nenhum distúrbio eletrolítico com uma função renal normal. No líquor coletado lá na entrada, havia 4 células sem contagem diferencial, com uma proteína de 15, uma glicose de 64 e bactérias ausentes à análise. Coletado um IgG e IgM para COVID, que veio inicialmente não reagente, as sorologias com hepatite, HIV, hepatite B e C não reagente também, e foram coletadas culturas, 2 hemoculturas e uma urocultura, que posteriormente vieram com resultados negativos. No dia 18, né, que seria o dia seguinte, foi realizado um atomo de tórax, onde foi observado discretas opacidades em vidro fosco bilateralmente e uma condensação em hemitórax direito.
Então, e o SUAB para COVID, o RT-PCR coletado para COVID, veio negativo. A estratégia terapêutica desde a entrada, então, esse paciente ele foi dantalizado com uma dose de fenitoína de 20 mg quilo e mantido uma dose de 100 mg de 8 em 8. Foi iniciado dexametasona 4 mg de 6 em 6, iniciado ceftriaxona em dose dobrada a cada 12 horas, um aciclovir 10 mg quilo dia. Isso tudo em ambiente de UTI, onde o paciente já se encontrava. Bom, após a estratégia terapêutica inicial, esse paciente ele manteve-se sem melhora do nível neurológico. Quando 3 dias depois, no dia 21, foi solicitada uma ressonância de crânio. Na ressonância de crânio, esse paciente ele apresentava uma imagem hiperdensa bilateralmente, em território temporal, córtico subcortical, mais evidente ao lado direito, como se observa aí no corte axial, também coloquei um corte coronal, mas o que chamava a atenção realmente era essa imagem aí temporal, bilateral, mais evidente a temporal à direita, né? Aventando uma hipótese, então, inicial de uma encefalite viral. Ainda lá no hospital de origem, ele permanecia com um nível neurológico inalterado. E ele fazia febre, ele tinha quadros de febre diária, quando começou a aparecer tosse, que é o que não tinha desde o início. Esse paciente, desde o início, ele não teve contato com ninguém que sabidamente tinha tratado ou estava com sintomas gripais, mas apareceu essa tosse durante o período inicial de internação. Então, no dia 24, foi coletado um novo PCR para COVID, onde veio com um resultado positivo. 2 dias depois, eles optaram por fazer uma pulsoterapia com metilprednisolona por 3 dias. Então, esse paciente ele fez no dia 26, 27 e 28 de junho uma pulsoterapia. Bom, subsequente a esse quadro, ele não apresentou nenhum tipo de melhora quando foi solicitado via CROSS uma transferência aqui para a nossa UTI. Então, ele foi admitido na nossa unidade no dia 7 desse mês, no dia 7/7, né? E veio da origem com as hipóteses de uma encefalite pós-Covid e uma encefalite viral. Aqui, na nossa admissão, foi realizada uma tomografia de tórax. Eu coloquei apenas 2 cortes onde não se evidenciava um vidro fosco e nenhuma área de consolidação a se pensar numa pneumonia bacteriana, por exemplo. Foi realizado também uma tomo simples de crânio. Nessa tomografia de crânio, foi observado aí uma área hipodensa, bilateralmente, mas mais evidente à direita, córtico subcortical também, e um apagamento de sulco global. Foi coletado um líquor. Esse líquor ele veio com 49 células, sendo que na origem tinha apenas 4, então ele veio inicialmente com 49 leucócitos, desses um predomínio de 95% de linfócitos. Apenas 3 hemácias, uma glicose de 38, levemente um pouco mais baixa do que o valor normal, uma proteína de 54, o herpes para IgG e IgM no líquor veio não reagente, e foi solicitado um PCR para herpes no líquor. Esse PCR, na verdade, ele foi detectado no dia 13/7, porém, desde o início, no slide a seguir, eu vou passar a estratégia terapêutica desde a entrada, ele recebeu um tratamento específico aí, com uma principal hipótese de encefalite herpética. As sorologias foram também recoletadas aqui no nosso serviço, como hepatite, como HIV, hepatite, sífilis, enfim, todas vieram com resultados negativos. Chegamos a solicitar um eco também transtorácico, a se pensar também num quadro de miocardite. Veio com uma fração de ejeção aí preservada de 69% e um pericárdio discretamente espessado, né? Tinha um derrame mínimo, mas não tinha nenhuma restrição no ato do exame. O eletroencéfalo foi feito no dia 13/7, foi feito em vigília,
veio apenas uma ligeira e difusa desorganização bilateral aí da atividade elétrica, porém sem anormalidades focais. Então, a nossa estratégia desde o início de tratamento na UTI, esse paciente ele ficou em uso, então, de aciclovir 10 mg quilo a cada 8 horas, dexametasona na dose de 4 mg de 6 em 6, a fenitoína ficou com 100 mg de 8 em 8. Desde a entrada, ele já recebia uma terapia de nutrição enteral, ele veio com sonda já da origem. Esse paciente em nenhum momento ficou entubado, precisou ficar em ventilação mecânica, porém, ele ficou apenas com uma nutrição enteral. E foi iniciado um processo de reabilitação psicomotora aqui no nosso serviço. Esse paciente com uma evolução, o nível neurológico dele na entrada na UTI, na verdade, ele chegou um pouco lentificado, mas ele já respondia a alguns comandos com um pouco de dificuldade, que dia a dia, após a reabilitação instituída, esse paciente foi melhorando do ponto de vista tanto motor quanto cognitivo. Ele ficou também em acompanhamento com a fonoaudiologia. Após esse acompanhamento, esse paciente ele apresentou-se com um exame físico satisfatório, uma boa recuperação, principalmente do ponto de vista neurológico. Ele permaneceu na UTI conosco aí até o dia 14, então ficou uma semana. Esse paciente, quando saiu da UTI, ele já caminhava, ele tinha um pouco de déficit motor, principalmente de membros inferiores, mas ele já caminhava com auxílio da fisioterapia, já tinha todos os movimentos preservados. Essa sonda dele foi sacada também, então ele foi se alimentando apenas com dieta assistida aí por via oral mesmo, e teve uma boa evolução na nossa UTI nesse período aí de 7 dias, recebendo alta para a enfermaria, então, no dia 14/7, onde permaneceu em acompanhamento com a doutora Anabélia e os demais membros da equipe de neurologia clínica. Muito bem, João, muito claro. Nós trouxemos essa discussão porque tempos de Covid, né? Encefalite herpética não é muito frequente, mas ela tem que ser pensada. Acho que a Anabelle vai trazer muitas coisas para nós, mas eu queria realmente chamar atenção para a situação do paciente que chega com quadro de rebaixamento. Em tempos de Covid, se pensa em Covid. Lamentavelmente, esse paciente não tem Covid, mas acaba fazendo uma sorologia positiva. Isso também aconteceu com alguma frequência em muitos lugares, não só no setor público, mas no privado também. Acho que esse caso foi muito ilustrativo. De qualquer forma, os colegas lá na origem pensaram em encefalite, fizeram exames importantes, e a gente trouxe para discutir alguns aspectos, porque quando a gente foi rever, era uma situação que podia ser, que parecia mais uma coisa só, mas ela realmente pode se apresentar em vários quadros. Anabelle, agora, antes da gente abrir para a discussão, eu queria ouvir as suas considerações. Esse nosso paciente é um paciente que está na faixa de encefalite herpética. Isso deixou a gente, no começo, sempre muito atento a isso, muito desconfiado disso. Você, na tua experiência, essa é uma faixa que você vê de encefalite herpética? Na verdade, é mais comum em crianças, né? Mas pode acontecer em adultos jovens. O mais comum é crianças acima de 2 anos. E depende também do tipo 1 ou do tipo 2, né? Na minha vivência, eu vi alguns casos no outro extremo, em indivíduos idosos, né? Aquele quadro
de rebaixamento no idoso, ou até no idoso que já tinha um comprometimento e piorava um pouco desse comprometimento cognitivo, então a gente via isso mais frequentemente. Eu vou fazer uma breve apresentação, né, sobre as encefalites virais. Bom, só uma breve definição, né, sobre o que é meningite, o que é encefalite, o que é uma meningoencefalite, né? A meningite é um processo infeccioso que acomete somente as meninges, que pode se estender também para as estruturas adjacentes. Mas é um quadro que normalmente dá somente uma cefaleia, uma rigidez de nuca, e não sinais neurológicos mais graves, né? A encefalite já é uma inflamação do parênquima cerebral, que se manifesta por disfunção neurológica ou focal ou difusa. E a meningoencefalite é os dois, né? É a infecção que envolve as meninges, o líquor e o parênquima cerebral. Então, qual que é a definição? Né? Um processo inflamatório que ocorre no parênquima encefálico. O vírus são as principais causas de encefalites infecciosas agudas, correspondendo a 90%. Como eu disse, predominantemente em crianças, idosos e imunocomprometidos. A vacinação antiviral de rotina contribui para o decréscimo da incidência de encefalites, principalmente em crianças, encefalites virais no mundo. O vírus ele entra através da membrana das mucosas, tanto do trato respiratório, gastrointestinal, e isso de uma maneira geral, né? Genitourinário e também pela conjuntiva ocular e através da corrente sanguínea. Ele pode se disseminar e atingir o sistema nervoso central, tanto por disseminação hematogênica ou disseminação através de gânglios, como os herpes simples e o vírus da raiva, tá? Eles perfuram, né, a barreira hematocefálica e causam lesões celular no tecido nervoso, levando a um processo inflamatório, edema e consequente necrose, principalmente dos lobos temporais, frontais, enfim, dependendo do qual vírus. As principais manifestações clínicas dependem do tipo de células infectadas e da suscetibilidade à infecção, como imunocomprometidos, né? Tem um início agudo, com febre alta, cefaleia, alteração do nível de consciência e sinais de disfunção cerebral, que é o que o nosso paciente teve, né? Então, como é que são as principais manifestações clínicas? Esse desenho mostra o que é meningite e o que é uma encefalite. A meningite normalmente ocorre como cefaleia, vômitos e rigidez de nuca. Ela não compromete o parênquima cerebral. Já as encefalites, ela tende a ter alterações do nível de consciência, alterações comportamentais, de personalidade, crises epiléticas e sinais neurológicos focais. Normalmente, a gente tem uma alteração da função encefálica, como alterações da memória, alterações comportamentais, desorientação, alucinações e agitação. Também pode ocorrer déficits neurológicos focais, como afasia, ataxia, hemiparesia e crises epiléticas. Então, epidemiologicamente falando, né, quais são os principais vírus? É o herpes simples tipo 1, é o mais comum, e os outros vírus, né, que é os arbovírus, e também pode ter a dengue e zika como principais encefalites. Os menos comuns são a enterosvírus, vírus da varicela zoster, citomegalovírus, Epstein-Barr. O próprio vírus do HIV pode causar uma encefalite, vírus da influenza aviária e vírus da raiva. Aqui é só uma tabela mostrando essa epidemiologia, né? Quais são os mais comuns e quais são os mais raros.
e aqui a gente colocou o vírus entre os herpes viroses, o tipo 1 é o mais comum, tipo 2 é raro, citomegalovírus é comum, mas principalmente em imunocomprometidos, varicela zoster é infrequente. Normalmente, o varicela zoster a gente investiga quando tem acometimento do 8º nervo, que aí pode entrar pela membrana através do conduto auditivo. Enfim, mas não vou entrar nesse detalhe, né? Os vírus da Epstein-Barr é comum em crianças, tá? Em adultos ele é raro. Não sei se vocês têm ciência, né? Nosso colega, ex-colega, o Dr. André, da neurocirurgia, ele teve uma encefalite por Epstein-Barr vírus, que é muito raro em adultos. Tem somente 4 relatos de caso. Bom, então, falando especificamente do herpes vírus tipo 1, ele é responsável por 90% dos casos em adultos e crianças, mas crianças principalmente maiores de 2 anos. O tipo 2 ele é menos comum, ocorre mais em imunodeprimidos e neonatos. Não há nenhuma predominância sazonal por área geográfica ou por gênero, e tem uma alta taxa de mortalidade se não tratada precocemente. Ele atinge o sistema nervoso central por via trigeminal ou principalmente pelos nervos olfatórios, tá? Envolvendo os nervos da glia e promovendo uma necrose hemorrágica, principalmente dos lobos temporais, que fica na base do crânio, né? O quadro clínico se apresenta principalmente por febre, convulsões, distúrbios do nível de consciência e de comportamento, e predominam sinais focais, por vezes acompanhados por sinais meníngeos. Normalmente a gente discute assim, né, que tem a tríade clássica para a gente pensar numa meningoencefalite por herpes, que é febre, cefaleia e alteração de comportamento. Só esse é o que normalmente a gente chama de uma tríade clássica, que se não tiver esses 3 sintomas, a gente tem que repensar no diagnóstico. Essa é uma ressonância magnética bem parecida com o do nosso paciente, né? Que envolve o lobo temporal esquerdo e o lobo frontal também à esquerda, mostrando um hipersinal, causando edema, e isso pode ser uni ou bilateral. Mais uma vez, uma ressonância, só que no corte coronal, mostrando esse hipersinal em T2, né? Aqui no lobo, eu não tenho como mostrar uma setinha assim, mas no lobo temporal, como que é feito o diagnóstico, né? O líquor é sempre necessário como uma etapa diagnóstica inicial em pacientes com suspeitas de encefalite viral ou mesmo bacteriana, né? O que a gente tem que avaliar? Pressão de abertura, contagem de células, glicose, proteína. O PCR, ele é extremamente importante para a investigação etiológica, principalmente para o herpes simples, e a gente pode ter a sorologia também, com base na apresentação clínica, mas a sorologia não é tão específica, não tão sensível quanto o PCR. As imagens ajudam bastante, né, mostrando esse comprometimento de base de crânio, principalmente o lobo temporal e o lobo frontal, e o eletroencefalograma ele costuma ser anormal na encefalite aguda e pode mostrar alterações focais ou difusas, né, dependendo da localização da lesão. No nosso paciente mostrou alterações difusas, né, o alentecimento difuso, a focalidade da região do lobo temporal é sugestiva de encefalite por herpes vírus. Ou seja, né, quando a gente vê atividade focal, atividade elétrica
focal no lobo temporal, a gente pensa mais em encefalite por herpes vírus, acho que deu para entender, né? A pressão de abertura ela pode estar normal ou aumentada. Normalmente a contagem de leucócitos encontra-se aumentada, mas geralmente menor do que 500. Predomínio de linfócitos. Quando a gente pega a infecção muito precoce, ainda pode ter um predomínio de neutrófilos, ainda não teve o que a gente chama de viragem, né, para predomínio de linfócitos. Uma pleocitose leve pode, quando a gente pega no início da doença, tá? Ou uma celularidade normal até. Proteína encontra-se elevada por quebra de barreira, mas geralmente menor do que 300. Lactato normal, glicose normal ou discretamente reduzida, e os glóbulos vermelhos ausente. A sua presença, ela sugere o herpes vírus tipo 1 por conta da encefalite necrotizante que causa, né? Só descrevendo mais o diagnóstico do líquor, na bacteriana a contagem de leucócitos está aumentada, proteína aumentada e a glicose reduzida. E o uso prévio de antibióticos, ele pode confundir o quadro clínico, que foi o que aconteceu também. O nosso paciente ele recebeu dose de ceftriaxona, e isso pode reduzir o rendimento tanto da coloração pelo grão como da cultura, mas causa efeitos mínimos nos achados químicos e citológicos, o uso prévio de antibióticos. Então, só uma interpretação aí, fazendo um resumo, né? Meningite viral, normalmente, leucócitos menor do que 500, com predomínio de linfócitos, a proteína pode estar normal ou aumentada, e a glicorraquia normalmente é normal. Já nas bacterianas é maior que 1000 leucócitos, predomínio de neutrófilos, proteína aumentada e glicose baixa. E aí tem os outros que eu não vou entrar em detalhe. A cultura, ela tem que ser solicitada de rotina, porque às vezes a gente está pensando numa meningoencefalite viral, mas pode ser uma meningoencefalite bacteriana, e a gente pode não pegar a cultura positiva no líquor, mas pode ter uma hemocultura positiva, tá? E aí isso guia nosso diagnóstico. Então, ela tem que fazer parte da pesquisa para qualquer meningoencefalite. Quando o teste de PCR não está disponível, a gente também solicita cultura e também é indicado na suspeita de influenza, para influenza, sarampo e cachumba. A sorologia, a gente pede para pacientes sem melhora e sem diagnóstico para análise do líquor, quando a gente não tem a cultura, o resultado de cultura e nem o PCR. Normalmente, a sorologia ela só é positiva depois de 3 semanas do início da clínica, ou seja, ela é extremamente, ela é muito pouco específica, né, para diagnóstico, e também é indicado na suspeita de Epstein-Barr, varicela zoster e na dengue após o 5º dia dos sintomas. Os métodos imunológicos, como eu descrevi, né? O IgG e IgM, normalmente ele ocorre só após das 7 a 10 dias do início do quadro, e em 50% dos casos o índice de IgG apresenta-se elevado. E é indicado em outras encefalites. Isolamento viral tem um valor diagnóstico limitado e é muito demorado o resultado. E o PCR é a técnica com o resultado mais rápido, mais sensível e mais específico para o diagnóstico precoce, como padrão ouro para o herpes simples tipo 1, tipo 2 e enterovírus. Aqui é uma tomografia, né, uma imagem de tomografia.
a primeira imagem do lado esquerdo é uma imagem precoce, ainda se vê do lado esquerdo do hemisfério temporal uma hipodensidade, mas que não causa, só está causando inicialmente o apagamento do ventrículo lateral aqui não sei se vocês conseguem ver, esse buraquinho aqui do lado direito, dá para ver? Deu para entender? Ele só está apagando. Na segunda imagem, a gente já tem um edema importante e já uma hipodensidade importante. E na terceira imagem, já bem delimitado, provavelmente já causando necrose do lobo temporal. A ressonância ela é muito mais sensível, né, do que a tomografia, mostra já um hipersinal no lobo temporal, tanto no FLAIR, no T1, no T2 e no T3, tá? No T2 e no... não, aqui só tem o FLAIR e o T1 e o T2, tá bom? Então, só enfatizando, né? Ela é muito fidedigna para o herpes vírus simples tipo 1 e 2, para o Epstein-Barr e o vírus humano 6, que é raro, né? Bom, biópsia cerebral, claro que ela é o último recurso, quando a gente não tem nem o PCR negativo, cultura negativa e sinais de infecção, realmente, aí sim está recomendado, principalmente para os pacientes que apresentam piora clínica, mesmo com tratamento, e que o agente etiológico não tenha sido definido por nenhum método, né? Aí sim está indicado uma biópsia cerebral. Quais são os diagnósticos diferenciais das encefalites? Principalmente etiologias não infecciosas, como tumor, metástase, efeitos adversos de medicamentos e doenças autoimunes, como esclerose múltipla ou doenças paraneoplásicas. Abscessos cerebrais, sífilis, meningite tuberculosa, fúngica e outras encefalites que pode causar também alterações na imagem. E os pacientes imunocomprometidos, aí entra vários diagnósticos diferenciais, como a encefalite por toxoplasma e a meningite criptocócica, que é os mais comuns, mas dão alterações na imagem bem diferente do que o herpes simples, né? O herpes simples tipo 1. Como um tratamento geral, né, para casos que a gente ainda não tem o diagnóstico, a gente tem que dar medidas de suporte, controlar a pressão, temperatura e monitorização cardíaca de todos os pacientes, e a prevenção de crises convulsivas. O aciclovir, ele tem que ser iniciado o mais breve possível, se na suspeita de encefalite por herpes simples tipo 1, principalmente devido à alta morbidade e mortalidade. Ou seja, pensou em encefalite herpética, entra com a aciclovir e depois espera os testes confirmatórios para retirar ou não. A dose é de 10 miligramas por quilo de 8 em 8 horas, como o João já falou, durante 14 a 21 dias. No nosso paciente foi feito por 21 dias devido à gravidade e o início. Inicialmente ele recebeu uma dosagem não padronizada, né, pelo que eu percebi aí na apresentação do João, que foi só 10 miligramas por quilo. Acredito que não foi feito de 8 em 8 horas e só começou o tratamento no nosso serviço adequado, né? E o que o aciclovir pode causar? Principalmente alteração da função renal.
E aí, na suspeita de citomegalovírus, as drogas de escolha, daí é o ganciclovir e o foscarnet. Essa é a minha referência bibliográfica. Isso é um fluxograma, né, que a gente tem normalmente. Então, o que acontece? Na suspeita de uma meningoencefalite, tem que ser colhida a história, uma anamnese, um exame físico, ver se o paciente apresenta cefaleia, febre, rigidez de nuca, alteração do nível de consciência, crises epiléticas, náuseas, vômitos. Pensou nisso na história. Vai para os exames laboratoriais, um hemograma, PCR, eletrólitos, os exames comuns, né? Faz-se uma tomografia com ou sem contraste, né, na verdade, e aí, se a tomografia não contraindica uma punção lombar, aí vai para a punção lombar, coletar o líquor e fazer o tratamento específico. Se a tomografia contraindicar, daí a gente faz tratamento empírico, tá? Ou seja, vamos supor que a gente tem uma tomografia que está comprimindo o quarto ventrículo, que está causando um edema importante, e a gente não pode fazer a punção lombar por questões de, senão ele vai herniar ou causar um efeito maior. Aí a gente entra com tratamento empírico, mesmo sem a tomografia, tá? Se a gente não tem a tomografia disponível, aí é contraindicada a punção lombar. Se tem normalmente, o que a gente faz, né, em serviços de menor complexidade, se é disponível a fundoscopia, o paciente não apresenta edema de papila, pode ser feito a punção lombar ou entra com tratamento empírico, quando o serviço não tem tomografia ou não tem uma equipe disponível para realizar a punção lombar, tá? E aí o tratamento empírico é o aciclovir. Para as meningites bacterianas, entra com ceftriaxona, que foi o que foi feito no serviço de origem, né? Eles entraram tanto com ceftriaxona quanto com aciclovir. E se idosos, a gente tem que pensar também em meningoencefalites por outras causas, tá? Enfim, aí entra outras questões que imunocomprometidos, a gente tem que entrar com adicionar ampicilina, e eu acho que é isso, né? Mastoide, corticoide, ele tem que ser iniciado juntamente com o início do tratamento. Por quê? Porque se a gente entra com um antibiótico ou um antiviral e não entra com o corticoide, a gente pode causar graves danos no sistema nervoso central. Eu já vi alguns casos de encefalite viral que não entraram com aciclovir e a criança teve uma surdez por conta da não introdução do corticoide. Obrigada. Muito boa revisão, Anabelle. O nosso caso é um caso que parece bem peculiar. Primeiro, é um indivíduo que não está muito dentro da idade. Depois, a gente não detectou nenhuma situação de comorbidade ou de imunocomprometimento. E, além disso, o nosso PCR foi positivo para o herpes tipo 2, que, segundo a sua explanação, dentre os menos, ainda é o menos, né? Essa é uma peculiaridade, eu só queria rever, mas que eu me lembro que durante todo o acompanhamento você chamava atenção para que, tudo bem, que não era comum, mas era isso mesmo. Muito oportuna era a minha primeira pergunta, a questão do corticoide. O corticoide
não só pode, como tem que ser iniciado junto com o tratamento antiviral. É essa a orientação. É isso, Sim. Anabelle? E normalmente a gente mantém por pouco tempo, ele não é mantido por todo o tratamento. Só porque, assim, quando a gente entra com antiviral, ele causa uma reação inflamatória intensa, ele está matando o vírus, né? E se a gente não entra com corticoide junto, a gente está matando o vírus e o paciente também. Então, e o neurônio? O corticoide ele diminui essa resposta inflamatória. A ideia da corticoide em doses habituais, né? Em dexametasona. A pulsoterapia, na verdade, ela poderia ter piorado o quadro, porque aí você está imunossuprimindo um paciente que é imunocompetente. Ok. No começo, quando esse doente chegou, a questão dele, ele poderia ser só lá no outro serviço. A encefalite por Covid seria um diagnóstico para esse doente, naquele momento? Pouco provável. Mesmo com um PCR positivo, a manifestação clínica pelo COVID, ela é diferente da manifestação clínica pelo herpes simples, né? Em primeiro lugar, ela tem que ter os sintomas do COVID, né? Ele teve tosse, mas a encefalite pelo COVID, ele ocorre em pacientes mais graves, normalmente que já estão com a doença já mais sistêmica. COVID já mais ocorre principalmente em pacientes entubados, com rebaixamento. Ele não teve sintoma de anosmia, quer dizer, que pudesse ficar aí uma entrada exclusiva, nem isso. Interessante. Mas ocorre em pacientes mais graves pelo COVID. Entendi. Então, seria pouco provável. Esse COVID ele pode ter sido simplesmente um achado, aí mesmo porque a tomografia no serviço foi descrito como vidro fosco, mas no nosso serviço eu acredito que não apresentava, né? Pelo que eu lembro, né? Então, ele pode ter o COVID, mas esse achado do COVID não corresponde aos achados que normalmente ocorrem nas encefalites pelo COVID. E a ressonância é completamente diferente também. A ressonância é diferente do Sim. COVID. Ela parece, ela é difusa, né? Ela não é localizada em lobo temporal, ela dá um quadro difuso. 3 ponderações, na verdade, doutora, que é assim, primeiro que esse paciente, como a doutora Anabelle já falou, em nenhum momento ele teve sintomas gripais, a se pensar num quadro respiratório. Na verdade, ele iniciou com um quadro neurológico e provavelmente desenvolveu o COVID, que se realmente pegou, na minha opinião, intra-hospitalar, porque em nenhum momento ele teve respiratório, né? A segunda ponderação seria em relação ao diagnóstico por imagem. A ressonância, realmente, como a doutora também falou, é uma imagem muito característica de encefalite herpética, né? Comparando, procurei alguns estudos também, que eu li alguns artigos, realmente, comparando com as imagens, a se pensar numa encefalite viral aí pós-Covid, a característica da imagem realmente é diferente. Essa está muito mais voltada mesmo para o diagnóstico em si da encefalite herpética, né? E a terceira ponderação é em relação à pulsoterapia. Isso que eu coloquei, na verdade, na apresentação, foi dados coletados em prontuário. Em nenhum momento eu encontrei a justificativa para essa corticoterapia e também não encontrei dose da medicação que foi feita, né? A gente acredita, tem uma ideia de quanto eles usaram, obviamente, mas em nenhum momento eu achei a justificativa para essa pulsoterapia, né? Mesmo sabendo aí dos efeitos adversos, como realmente poderia piorar ainda mais o quadro do paciente, né? Então, eram essas Pelo resultado evolutivo, ele não deve ter feito pulsoterapia, foi só uma força de expressão. Fez, deu sorte.
É, Bom, eu vou fala. acrescentar aqui rapidamente, assim, esse paciente teve, de uma certa forma, uma sorte, né? Porque ele acometeu o lobo temporal direito, que não tem tanta importância quanto o lobo temporal esquerdo. Inicialmente, ele teve alteração comportamental de frontalização, com hipersexualidade, ele assediava todas as enfermeiras que chegavam, enfim, ou seja, cometeu lobo temporal. Isso melhorou, enfim, graças a Deus, Antes que fosse óbvio, preciso chamar a polícia, né? melhorou porque quadros comportamentais extremamente complicado para a família quando você tem alterações de frontalização. Eles podem se tornar agressivos, falar palavrão, enfim, é difícil de controlar isso. E como acometeu o lobo temporal direito, ele não vai ter tanto prejuízo na memória. Então, a evolução dele, o prognóstico dele, de uma certa forma, é muito melhor do que se tivesse cometido o lobo temporal esquerdo. Só adicionando aí. Ele teve comprometimento bitemporal, não teve, Anabelle? Bitemporal, mas a esquerda foi bem pequena. Ah, entendi. A gente tem uma pergunta aqui do Cauã, que é nosso especializando. Ele pergunta se o paciente com encefalite herpética pode cursar com uma síndrome inflamatória multissistêmica e, se sim, nesse caso, o uso de hemoglobina seria uma opção enquanto não se tinha o diagnóstico fechado, ou seja, o indivíduo chega inflamado, com uma encefalite, e aí você usa imunoglobulina para, eventualmente, coibir essas ações, essas reações à distância. Meningoencefalite, a gente tem que tratar da seguinte forma: se a gente não tem nada disponível, a ressonância disponível, enfim, ainda não saiu o líquor, não tem nenhum especialista que possa fazer isso, você trata inicialmente com ceftriaxona em dose para sistema nervoso central e aciclovir. Não tem um diagnóstico. Imunoglobulina para meningoencefalite, não. A gente só trata nos pacientes que desenvolvem ADEM, né, que é aquela desmielinização aguda pós-infecciosa. Aí sim é o tratamento com imunoglobulina. Durante a infecção, a gente não usa imunoglobulina, usa só o corticoide. E na fase inicial, imunoglobulina é somente quando o paciente ele desenvolve aquelas desmielinização aguda pós-infecciosa. Acho que eu respondi. Perfeito. Uma outra dúvida agora do colega, nosso plantonista, o Igor, a dúvida dele é quando você, nos pacientes imunossuprimidos, associa ampicilina para meningite bacteriana ou para essa associação, qual é o agente que você está tentando tratar? Listéria. Listéria. Isso. E principalmente em idosos, né? Idosos, a gente tem que pensar em listéria e crianças. Os extremos, né? Criança e idoso. Aproveitando aqui a presença do nosso colega Antônio Duarte, o responsável pela fisioterapia do Instituto Sócrates Guanais, e ressaltando aí a importância da questão da reabilitação nesses doentes neurocríticos e nesses, enfim, o quanto isso começa na UTI, termina, e a gente, associado, claro, à questão da estratégia do tratamento, e a melhora dele foi muito importante, e, inclusive, né, Anabelle, mesmo doente frontalizado, quer dizer, na hora que você faz toda essa
reabilitação, você melhora muito essas manifestações de agitação, etc. e tal. Queria lembrar... Fala, João. Só rapidinho também, só um adendo em relação à importância mesmo da equipe de fisioterapia. Esse paciente, quando ele saiu, quando ele foi de alta da UTI, esse paciente ele saiu andando. Esse paciente chegou de uma maneira bem crítica mesmo. Durante essa semana que ele ficou conosco, na verdade, ele só apresentou melhora, em nenhum momento ele piorou, tanto da parte cognitiva quanto da parte motora, e esse paciente saiu andando da UTI. Então, assim, é um trabalho fantástico também, muito importante em relação a tudo. Duarte, bom dia, tudo bem? Tudo bom? Quer fazer alguma observação, já que a gente cutucou? Né? O que sempre me chama a atenção, a velocidade. Em 7 dias, esse doente chega na unidade sem equilíbrio de tronco, sem assumir a posição sentada e está caminhando. A gente consegue fazer uma correlação da melhora clínica em resposta a medicamento, e isso aumenta o desempenho funcional, ou na internação prévia, né, no outro hospital, que foi um período também que me parece que foi um pouquinho longo, e 72 horas para mim é crítico, né? O imobilismo que ele foi submetido, né, o apagamento sensorial foi muito importante. Eu me lembro da aula do Dr. Falcão, que foi brilhante também, e que ele chama a atenção para isso, né? Declinar funcionalmente, que é uma coisa da espécie, não necessariamente relacionada à doença. Claro que uma encefalite, se não fosse essa, fosse só imobilismo, ele teria saído numa condição melhor ainda. Mas eu queria ouvir a opinião da Anabelle e do outro colega, que foi imobilismo prévio, é doença, o que é imobilismo. Por isso que a gente é muito agressivo, assim, não, vamos tentar com uma dose de atividade muito alta, porque a gente acredita que é uma sequela da hospitalização, às vezes maior do que o dano produzido pela lesão neurológica. Então, eu queria ouvir um pouquinho. Sim, sim, na verdade é assim, né? Esse paciente ele teve muita sorte, eu vou dizer assim, né? Porque ele teve um início de tratamento que não foi adequado, e normalmente os pacientes com meningoencefalite herpética, eu até brinco assim na residência, eu falo, olha, se fosse encefalite herpética já teria morrido em 3 dias. É uma doença extremamente agressiva, e ele chegou bem debilitado. A fisioterapia é o que resultou na melhora neurológica dele, porque o início do tratamento é o mais importante, medicamentosamente falando. O que melhorou ele foi a reabilitação. E também, provavelmente, por ele ser jovem e ser o hemisfério direito e não esquerdo. A gente teve um paciente internado, um menino que esteve internado na UTI pediátrica, que estava internado em Aparecida. Ele ficou 21 dias internado e não teve o diagnóstico, foi só muito tardiamente. Ficou extremamente sequelado. Então, assim, a gente tem que pensar que a encefalite por herpes ela é muito grave. Ela é um quadro que, inicialmente, tem que ser pensado. E ele teve realmente muita sorte de ter sido transferido, porque eu fico imaginando que ele, sem a reabilitação e sem o tratamento adequado, ele teria tido uma evolução catastrófica. O jeito que ele chegou para o jeito que ele foi de alta é realmente uma evolução incrível. Ou seja, foi uma combinação de tudo, né? O tratamento adequado, que a dose não estava adequada, e a reabilitação. Tem que ser agressivo mesmo, porque é um paciente jovem, mesmo idoso, tem que ser agressivo, não dá para... Parabéns.
pela reabilitação dele, foi fantástica, e eu acho que todos devem ser parabenizados, né? Toda a equipe, tanto médica quanto... Anabelle, para, porque o Duarte vai ficar tão grande que não vai caber no quadradinho. Acabou, chega. Não, transferi a Carlinha, está aí presente, Carla Freitas, que é a nossa supervisora. Eu acho que ela estava, mas não sei se ela ainda está. Não está mais, não? Mas você transmite para ela. Claro, eu agradeço muito. Agradecer a todos pela participação, agradecer ao João pela apresentação, Clara, Anabelle, muito obrigada pelo excelente resumo, apresentação teórico-conceitual, pela discussão. Obrigada a Elga, aí, a sua presença salvou aí a nossa vida internética, ao ISG, ao apoio, a Giovana, aos colegas que participaram. Mais uma vez, vamos despedir de todos. Obrigada.